Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a nosso primeiro dia da semana de docência digital. Espero que estejam todos me ouvindo. Muito bem. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro dia da Semana Digital, que tem por objetivo maior a gente conversar um pouquinho sobre o que é, né, o que são essas novas habilidades que estão sendo nos exigidos aí diante desse novo cenário. E um novo cenário que já há um longo tempo a gente vem falando, né, dessa chegada de que o professor deveria desenvolver habilidades digitais para que a gente conseguisse trabalhar com os alunos e com o cotidiano tão imerso nas tecnologias. A gente só não esperava que houvesse no último ano toda essa aceleração digital que provocou aí que nós, professores, de uma forma geral, dormíssemos na sala de aula, né? Dando aulas presenciais e acordássemos no mundo digital. Falar de competências digitais não é novidade no mundo educacional, porque a gente já discute isso há um longo tempo. A gente vem identificando as mudanças que vêm ocorrendo tanto no mundo quanto nos nossos alunos, e também a gente sente a necessidade de uma prática pedagógica, de um fazer docente diferente, para que a gente consiga aí dar conta desse novo mundo digital. Quem é professor, quem está na sala de aula, sabe disso. Quem é pai, mãe, sente isso. A gente sente aí que os nossos filhos, sobrinhos, estão cada vez mais imersos em tecnologia. E aí, novamente, tem a questão, né, dos prós e dos contras, do que temos a favor, do que temos contra. Recentemente tem uma discussão muito intensa, principalmente aqui no Instagram, sobre o uso de telas, por exemplo, principalmente na educação infantil, onde as crianças estão desenvolvendo outras habilidades. E é por isso que eu defendo muito aqui. Vocês vão me ouvir falar muito, quem está chegando agora, quem já me segue há algum tempo, vai sempre me ouvir falar isso. Tecnologia é um meio, ela é uma ferramenta para a gente alcançar um objetivo de aprendizagem, um objetivo pedagógico. Por isso é que eu trabalho, sim, eu ensino vocês a usarem tecnologias. Eu estou sempre aqui dando cursos aí das ferramentas Google, que são as minhas preferidas, porque elas guardam na identidade delas o que eu prego, que é a questão da tecnologia assistiva, que é dar suporte para a gente conseguir fazer alguma coisa. E por isso que essa semana é dedicada à docência digital e a gente vai tratar de competências. Por quê? Uma vez que a gente consegue desenvolver competências, desenvolver a competência, o trânsito na cultura digital, não importa a ferramenta que vocês estão usando, vocês vão conseguir que as suas aulas, que as suas atividades sejam interativas, sejam inovadoras, atendam aos objetivos de aprendizagem daquela sua turma, daquela sua sala. Vocês sabem tão bem quanto eu que às vezes a gente elabora aquele plano de aula belíssimo e ele não surte o efeito que a gente precisa, ou que a gente desejou, ou que a gente intencionou que surgisse. Por quê? Cada sala é uma sala, cada pessoa é uma pessoa, então não há como a gente ficar correndo atrás de ferramentas. Porque as ferramentas elas vão nos atender, os recursos tecnológicos, os programas, os aplicativos,
desde que nós tenhamos, né, uma intencionalidade e um objetivo para usar. Porque senão o que acontece? Quem aí nunca fez um curso sobre alguma tecnologia, por exemplo, agora está na moda, né? O ano passado, quando começou, a moda era o Google Sala de Aula. Aí tiveram vários cursos do Google Sala de Aula. Agora, o nó grande, depois de um ano que nós estamos no remoto, o grande nó é o processo de avaliação. Então, aí começou a moda dos cursos. Kahoot, Mentimeter e vários outros, o próprio Google Formulários, então vários outros aplicativos. Mas a grande questão não é qual aplicativo você faz, é como você vai construir a avaliação. Então, aqui nós não estamos falando de qual ferramenta. A ferramenta é só o meio. Nós estamos falando de uma competência. Como nós, professores, devemos trabalhar a avaliação em um mundo digital, em uma aulas remotas. É igual nós trabalhávamos no presencial? E aí que é a grande chave. Pode até ser, desde que as nossas competências de avaliação, a nossa compreensão de avaliação já tivesse mudado. Por quê? Porque se eu, na sala presencial, fizer uma pergunta, fizer uma prova baseada em puramente devolução de conteúdo, o que é isso, o que é aquilo, relacione o termo com o conceito. Vocês concordam comigo que no digital vai ficar muito mais fácil para os alunos colarem? Eles podem estar no computador fazendo a prova no celular, ou vice-versa. Então, vai ser muito mais fácil eles colarem. Ao passo que, se a minha avaliação já era contextualizada na minha aula presencial, quando eu fazer essa transposição, ela vai continuar sendo. Por isso é que eu falo muito de competências e não de aplicativos. Eu falo também de aplicativos. Por exemplo, no ano passado eu fiz 14 dias com ferramentas do Google, que está até salvo aqui no GTV, quem quiser ver, que eu falei cada um dos dias, eu falei sobre uma das tecnologias do Google e dei dicas de como usá-la na educação, porque o meu foco, né, é educação. Então, é muito importante que a gente aí entenda que o que está em jogo agora, um ano depois de todo esse ensino remoto, são as nossas competências enquanto professores e são as competências também dos alunos. Por isso, essa semana aí é dedicada às competências, né? A nossa semana de docência digital. Nesse primeiro dia, onde a gente vai tratar especificamente de uma introdução, né? De um início de conversa sobre as competências digitais para educadores. Então, esse é o nosso tema de hoje. E por que competências digitais para educadores? Porque é entendido pelo referencial que eu vou trazer para você agora, que é claro que tem N formas, né? Tem outras interpretações, outros modelos, eu vou trazer um para vocês, que é o que eu domino e que a gente pode aí conversar, e um que eu acho bastante válido, porque traz essa compreensão das competências e não apenas de ferramentas. Então, por que educadores? Porque eu acredito, assim como modelo, que educadores são todos os envolvidos no processo de aprendizagem. Então, são competências que são necessárias tanto do diretor, quanto do professor da sala de aula, quanto do estagiário, quanto de todo, ou seja, de qualquer pessoa que esteja envolvida na aprendizagem. Então, o modelo que a gente vai trabalhar aqui é um framework, né, um modelo de competências digitais chamado DigicomPedu. Né? Ele traz um conjunto de competências, ele é alicerçado num conjunto de competências, onde ele desenvolve habilidades, competências, tanto profissionais, quanto competências pedagógicas, quanto competência dos alunos. Então, ele trabalha todas essas competências. Por quê? Porque a aprendizagem é um conjunto, né?
não é mesmo? A aprendizagem, o movimento, ele requer esse envolvimento. E aí é que começa também um pouco a nossa mudança de percepção. Que eu acredito aqui, né, que todos nós já tenhamos mudado muito nesse último ano. Porque aqui, nesse modelo de competências, nessa nova compreensão do mundo digital, não cabe mais a gente ser, né, aquele dono do conteúdo. A gente, que eu me incluo, né, como professor, como centro da aprendizagem. Na verdade, nós somos os grandes motivadores, incentivadores, articuladores da aprendizagem. E muitas vezes tem professores que acham que isso está diminuindo o trabalho docente, né? Está deixando o trabalho da docência em segundo plano, mas na verdade eu entendo que ela está ampliando muito. Porque mais do que uma pessoa que chega na aula, dá conteúdo, dá a prova e vai embora, o professor é aquele que vai estimular, vai desenvolver, vai trabalhar para que o seu aluno aprenda. Mais do que uma devolutiva de nota, o seu aluno é visto como um ser integral e isso requer muitas habilidades, muitas competências e, sobretudo, muita mudança de atitude, mudança de mentalidade do professor, mudança da forma como ele encara as formas de aprender, as formas de ensinar, as tecnologias, os alunos, o contexto educacional. Por isso que é importante, por isso, essa conversa. A gente passou no último ano por muitos desafios, muitíssimos desafios. E nós tivemos que nos reinventar de uma forma gigantesca. Eu tenho colegas professores que estão ministrando aulas por meio do WhatsApp, né? E que antes era aquela pessoa que estava puramente no presencial. Pensa, assim, como? Porque eu trabalho com educação à distância, então eu estou habituada a trabalhar num ambiente virtual, onde as ferramentas são organizadas para que o aluno aprenda, onde o conteúdo é tratado didática e pedagogicamente, onde está tudo organizado para ser. Mas quando a gente teve que fazer essa transposição do presencial para o remoto, o professor teve que se virar. A gente tem aí um monte de memes, né, gente? Que a gente virou youtuber, produtor de conteúdo, além de suporte dos filhos que também estão em casa. Então, pensa quantas habilidades a gente desenvolveu nesse período, por exemplo, para você dar uma aula por meio do WhatsApp. Tem vários professores aí que estão usando TV, rádio, por incrível que pareça, ambientes virtuais, sim, organizados, aí escolas conseguiram, mas cada um está na sua realidade. E isso é muito importante quando a gente fala de competência digital. Por quê? Não tem jeito de eu passar uma régua, pôr uma régua, um nível, e determinar que todo mundo vai usar a tecnologia XYZ. Todo mundo vai usar o Google Sala de Aula, as provas vão ser no Google Formulários. Por quê? O contexto em que a gente vive e onde a prática docente acontece, onde os alunos estão, onde a coisa realmente acontece, ela é muito diversa, ela é modificada, ela tem a sua realidade. Então, vejam só que não tem, e é por isso que eu defendo em competências e não ferramentas. Não importa a ferramenta se você tem um objetivo de aprendizagem definido. Você vai conseguir alcançar aquele objetivo e você vai poder usar N. Como eu citei agora, tem professor usando ambiente virtual, tem professor usando WhatsApp, tem professor usando rádio, tem professor usando televisão. Isso é só um meio, é uma forma de você trabalhar e não uma obrigatoriedade. Por isso, mais uma vez, e justifico mais uma vez, a questão da gente trabalhar nas competências. Então, como que é esse Digicomp Edu? Esse Digicomp Edu, ele, como eu disse, ele é organizado por competências. Então, ele trabalha desde o envolvimento profissional, as competências práticas, as competências pedagógicas e as competências dos alunos. E aí, ele é dividido em 6 áreas, que vão ser essas áreas que a gente vai trabalhar aqui durante a semana.
Então, cada um dos dias eu vou trabalhar uma dessas competências. E assim a gente vai, ao final desses 7 dias, compreender todo esse movimento. E em cada dia, para não falar que eu não disse de ferramentas, eu vou fazer esse link para vocês. Por exemplo, aqui é uma questão geral. Então, eu espero que todos que estejam aqui já tenham entrado no link lá do meu perfil do Instagram. Tem um linkzinho com o Google Formulários lá. Você vai preencher apenas o seu nome e o e-mail para que eu te insira em uma sala digital para que a gente possa, para eu poder disponibilizar para vocês o material que eu tenho preparado para isso. Por quê? Amanhã, quando a gente for falar como usar tecnologia digital para comunicação, colaboração e desenvolvimento, nós vamos estar trabalhando também na sala digital aplicativos. Porque eu quero que vocês compreendam a competência e quero que vocês dominem alguns aplicativos, para vocês terem essa visualização de que o que depende é a competência, é o objetivo pedagógico quando você escolher as ferramentas. Aí você pode escolher. E se você tiver desenvolvido essa competência, você vai conseguir selecionar aí suas ferramentas da forma como você precisar para atender a necessidade do seu aluno. Então, o DigitComp, ele é baseado nessas 6 áreas. A primeira delas é o envolvimento profissional. Então, é esse contexto que nós vamos trabalhar, de comunicação, de como você utiliza as suas habilidades para o seu desenvolvimento profissional, as suas habilidades profissionais. Porque vocês estão vivendo na pele aí, né? O quanto a gente está precisando desenvolver novas habilidades, porque o contexto mudou, e se o contexto mudou, mudam-se também os nossos modos de fazer, ok? Lá no materialzinho, eu vou até disponibilizar para vocês, ó, ele tem um elemento gráfico, que vai ficar bem fácil de vocês entenderem, vai ter material complementar, vai ter videoaula lá, então por favor, não esqueçam de deixar o seu e-mail lá no link do formulário, porque sem o link, ó, sem o seu e-mail eu não consigo te incluir na sala, né? Então, esse envolvimento, essa área, né, essa área 1 de envolvimento profissional, ele vai nos dizer de como usar as tecnologias para comunicação, criação e desenvolvimento. Exatamente o que nós vamos trabalhar amanhã. E lá na sala a gente vai ter o quê? A gente vai ter tutoriais, videoaulas com algumas das ferramentas para que você consiga desenvolver essas competências, como, por exemplo, o Gmail e o Google Meet. Eu vou trabalhar basicamente as ferramentas Google for Education, né? Por quê? Porque elas são fáceis de trabalhar, gratuitas, e vocês conseguem aí, eu falar e vocês já conseguem testar. Porque o segredo de usar a tecnologia ou de modificar nossa forma de ensinar e de aprender é fazendo, gente. A gente, professor, né, nós temos a mania de querer estudar sempre mais. A gente sempre quer, eu já fiz um curso, não, eu vou fazer mais um, e aí depois eu vou aplicar na sala de aula. A gente tem essa sede de saber, mas confia em mim. Quando a gente fala de tecnologia, a melhor forma de aprender é ir praticando. Vocês vão fazer uma grande aplicação no primeiro momento? Não vão, não precisa. Vocês não vão fazer uma aula mega inovadora, mas vocês já vão inovar. Porque vocês já vão começar a incluir uma ferramenta, desenvolver uma competência. E é isso importante. Gente, nada mais verdadeiro do que o caminho se faz ao caminhar. Já dizia o poeta. E é absolutamente verdade. Quem está por aí, se quiser deixar umas perguntinhas, fiquem à vontade, para eu não ficar só nesse falatório todo, né? Então, a primeira área é o envolvimento profissional, que a gente vai trabalhar amanhã. A segunda área é a de recursos digitais. Aqui é um grande nó para todo mundo, né? Como selecionar um recurso digital para sua aula? Porque a gente tende a focar no aplicativo.
em qual aplicativo eu vou usar. É igual eu falei agora há pouco da avaliação. Para fazer minha avaliação, eu vou usar o Google Formulário, eu vou usar o Mentimeter, eu vou usar o Socrativo, o que eu vou usar? Quando a pergunta correta é: como vai ser a minha avaliação? Como o meu aluno está preparado para usar um recurso digital para fazer uma avaliação? Vocês sabem que a avaliação já é um grande nó, né? Várias pessoas, só de ouvir a palavra, né? Avaliação já trava, já tem problema, né? Já fica tenso. Então, ainda mais aplicando-se, por exemplo, numa ferramenta nova, digital. Né? Eu já trabalhei essa ferramenta em sala de aula. Eu já fiz, por exemplo, avaliação diagnóstica com essa ferramenta. Essas são perguntas mais importantes e nós vamos trabalhar aqui também no nosso terceiro dia para a gente começar a entender isso. Vejam que sempre está linkado, né? Eles estão ligados à competência que a gente vai trabalhar e os aplicativos. A terceira área do Digicomp Edu, dessas competências para os professores, né, competências digitais para educadores, é o ensino e aprendizagem. Né? Como que eu uso esses recursos digitais, de fato, para contribuir com a aprendizagem do meu aluno? Não, a gente não pode encarar o uso da tecnologia como um acessório, como um adereço, né? Como um acessório, um apêndice, uma coisa que pode ser descartável. Por isso, mais uma vez, a intencionalidade. Então, como que eu faço isso? Eu tenho que ter a intencionalidade de promover de alcançar algum objetivo de aprendizagem para que eu consiga chegar lá nesse meu perfil do aluno, nesses objetivos, e aí selecionar a tecnologia que eu quero. A quarta área é a avaliação, né? Como que eu uso para melhorar a minha avaliação? Nessa requisito da avaliação, ela requer de nós uma mudança de mentalidade, não sei, de abordagem, de compreensão, talvez, de como a gente vê a avaliação. A avaliação ela é muito estigmatizada, né? Eu sei que a gente faz avaliação diagnóstica, a gente faz avaliação formativa, a gente faz avaliação somativa, mas muitas vezes a articulação necessária entre os momentos de avaliação, ela fica prejudicada. Por quê? Eu falo disso de volume de trabalho mesmo. Porque muitas vezes a nossa intenção, a nossa vontade é fazer mais avaliações formativas ao longo do período para que a gente consiga realmente identificar se os alunos estão aprendendo ou não, ou se a gente está alcançando nossos objetivos ou não. Mas e o volume de prova para corrigir, tabular e organizar? Nesse ponto, as tecnologias te abrem um caminho maravilhoso. Por quê? Porque ela já faz esse trabalho braçal para você, que é de corrigir as questões, tabular os resultados, você consegue ver quais questões os alunos mais acertaram ou mais erraram, quais foram, nortearam, quais temas eles conseguiram compreender. Então, esse trabalho todo, braçal, documental, de planilhar, de entender, a tecnologia já vai fazer para você. O que vai mudar para você é a forma como você vai avaliar. O que vai ser necessário, vai exigir de você, é como você encara a avaliação, como as suas questões são construídas, se elas são puramente devolutivas ou não, se elas realmente são capazes de trazer indicadores e te mostrar o caminho da sua turma ou não, ou ela é só puramente devolutiva. Então, são coisas, mais uma vez, que vai dar competência e muito menos da ferramenta, né? E na quinta área, a gente trata da capacitação dos aprendentes. Eu sei que tem gente que não gosta dessa palavra capacitação. Tá? Por N fatores, a gente sabe, tem uma fundamentação teórica, pedagógica e grande, mas o que tratamos disso? O nosso aluno hoje, vocês concordam que o nosso aluno usa tecnologia o tempo todo? Ele está no celular, está no computador, está na televisão, está no tablet, está na Netflix, está em todo lugar. Ele está sempre usando tecnologia. Mas como ele usa? O nosso aluno hoje
Pense no seu aluno. Ele tem conhecimento crítico? Ele conhece criticamente? Ele consegue usar uma tecnologia de forma crítica? Porque, pensa aí um pouquinho. Pensem bem. Ó, chegou uma perguntinha aqui bem interessante. O que você indica para manter o foco dos alunos nas aulas à distância? Então, eu vou fazer só um parênteses que vai encaixar muito bem com isso aqui que eu estou falando agora. Quando a gente fala de capacitação dos aprendentes, os alunos hoje eles estão tão imersos, são os chamados nativos digitais, em tecnologia, que eles não conseguem ter uma visão crítica, uma atuação crítica de forma responsável com as tecnologias. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há uns 2 anos atrás, eu fiz um trabalho na educação, no Ensino Fundamental 2, Ensino Fundamental, anos finais do Ensino Fundamental, onde uma das perguntas, eu passei um questionário, todos os alunos responderam, eu perguntei assim, você distribuiria uma foto sua no clube de biquíni ou de sunga na rua para todo mundo que passasse? Todo mundo ficou chocado. Não, de forma alguma. Imagina, era a galerinha de 13, 14, 15 anos. Não, imagina nunca. Eu falei, por que você posta uma foto sua na rede social? Onde uma foto... Na rua você vai ter muito menos alcance, né? Quando se for uma avenida movimentada, você vai atingir 100 pessoas. Nas redes sociais, por exemplo, você pode atingir 1000 pessoas em um clique. Então, essa capacidade de articulação, o jovem não tem. E outra coisa que é aqui a pergunta, que é muito importante, como manter o foco dos alunos? O professor, e aqui é das competências também digitais do professor, é compreender que nós não estamos no meio físico. Nós estamos no meio digital onde eu não tenho cheiro, eu não tenho sorriso, muitas vezes que as câmeras estão todas fechadas, eu não tenho aquele olhar para o colega, sabe, aquela comunicação não verbal. Então, eu tenho uma tela. Se você, professor, for dar aula, nós professores, aqui, igual aqui, se eu for só falar como acontece aqui, os alunos não vão aguentar. Por quê? Porque nós estamos de frente a uma tela onde não há a interação, onde eu não consigo interagir com tudo que eu sou, né? Eu não tenho a minha linguagem corporal, eu não tenho a expressão, muitas vezes, do professor ali, que a gente começa a entender. Então, o que é indicado? E aí a gente vai tratar disso também. A aula online, ela não pode ser blocos tão grandes como está acontecendo agora. Na verdade, o ideal seria que houvessem blocos de aulas, digamos assim, a cada 12 minutos. O que significa isso? 12 minutos eu apresento conteúdo, 12 minutos eles fazem uma atividade, 12 minutos eles conversam sobre a atividade, 12 minutos ele... Tá vendo que é o mesmo conteúdo? Por exemplo, eu posso estar abordando célula, mas em 12 minutos eu apresento conteúdo. 12 minutos eu coloco uma questão instigadora, um caso, para suscitar o debate. Os meninos precisam conversar entre si. Os alunos estão na sala de aula sentados, ouvindo o professor, e quando é permitido, eles podem abrir o microfone. Então, oportunizem esses momentos controlados. Vocês têm coloca o cronômetro lá na tela, 12 minutos para vocês tentarem achar a resposta disso. Isso é metodologia ativa. Isso vai dar protagonismo para o seu aluno. Ele vai levantar da cadeira e falar, opa, não estou dormindo, deixa eu ver. Vai ter aquele que vai fazer gracinha, vai ter aquele que vai responder seriamente. Mas isso tem em toda a sala de aula, tanto presencial quanto online. Então, façam esse movimento, dê movimento à sua aula, né? Alterne as atividades, dê protagonismo, crie momentos de interação. Os alunos estão em casa, trancados, e eles já não aguentam mais ficarem sozinhos. Então, oportunizem essa interação que eles tinham muito, né, na escola, porque não é só a expressão oral, né? Tem a expressão corporal também dentro da sala de aula. Vamos lá. E na sexta área,
nós vamos falar de promoção de competência digital dos aprendentes, né, dos nossos alunos, que é aí que a gente vai trabalhar como esses alunos compreendem realmente esse mundo digital, e a gente precisa desenvolver essas competências tanto nos professores quanto nos alunos, porque apesar de que a gente acha que o professor nunca entende de tecnologia, ele entende, e apesar de que a gente tem essa representação social de que todos os alunos dominam a tecnologia, eles não dominam. Eles usam redes sociais, eles são os meros espectadores. São poucos os alunos que conseguem ser produtores de conhecimento de forma crítica e responsável na internet, assim como no presencial também é difícil. Haja visto aí os professores, não sei se tem alguém aqui de produção de texto e redação, que sabem o que eu estou falando, que é muito difícil, é uma habilidade, uma competência muito difícil e que leva tempo para o aluno desenvolver. E essa sensação de que eles têm, de que sabem tudo de tecnologia, precisa ser cuidada, porque isso leva à irresponsabilidade digital, aí os problemas de bullying, de fake news que a gente vê aí correndo, principalmente no meio dos adolescentes. Então, essas competências, elas vão dar para a gente esse sentido, esse norte, essa compreensão do que a gente precisa para transitar bem nesse mundo digital. E ao decorrer disso, você vai poder, aí eu te convido a fazer essa autoavaliação na caminhada. Cada competência que a gente trabalhar aqui, você vai, analisar de 1 a 10, como que eu tô nisso? Eu já faço isso, já faço aquilo outro. E o que eu quero aprender? Eu quero aprender a fazer isso. E é assim que a gente vai melhorando aí as nossas competências e as nossas habilidades. Então, essa vai ser a nossa trilha ao longo da semana e nós vamos trabalhar dessa forma. Lembrando, mais uma vez, no link do meu perfil aqui do Instagram, tem um Google Formulários. Clica nele, deixa seu nome e o e-mail para eu te incluir na nossa sala digital. Lá eu vou deixar, além da gravação aqui, né, da nossa live, vai ficar aqui no meu perfil também. Mas lá eu vou colocar alguns outros materiais extras também, como o detalhamento das competências, tá? Como é cada uma. E também as aulas sobre os aplicativos. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ficar salvo aqui no meu feed. Se vocês tiverem dúvidas, deixem registrados no comentário. Se vocês gostaram, marquem um amigo, uma amiga, um professor que vocês acham que vão interessar no conteúdo, tá? Para estar conosco aqui durante a semana, porque aprender junto é sempre mais gostoso. Eu não sei, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Acredito que a gente colocou aqui, né? Isso, já teve a dúvida. Deixa eu só olhar se teve alguma outra aqui para vocês. Muito bem, gente. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos à nossa semana de docência e espero aí contribuir com vocês nessa jornada. Até amanhã, às 20h20.